pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo dessa semana então vamos falar do quinto livro até o fim do terceiro tomo dos Miseráveis. Esse trecho do livro fez eu fazer as pazes com o Victor Hugo, porque na semana passada a gente teve meio que uma DR, porque ele mudou totalmente o foco da narrativa e isso me desagradou, então meio que fiquei ali com o pé atrás. Mas ele não me decepcionou e me fez amá-lo cada vez mais, então voltamos aos bons tempos. Muito bem, então, no vídeo da semana passada eu comentei um pouquinho com vocês da vida daquele nosso novo amigo, o Marius. E a gente parou nossa conversa justamente no momento em que o Marius meio que se aparta daquele grupo dos amigos do ABC e vai viver ali por conta própria. A gente fica sabendo então que esse foi um período muito difícil na vida dele, porque apesar da insistência dos parentes dele em tentar dar dinheiro para ele, ele queria viver por conta própria, por conta de todos aqueles conflitos que a gente conversou na semana passada. O que acontece? Acontece que o Marius, nesse momento da vida, ele não arranjou emprego, ele não tinha mais nada para vender, as únicas coisas que ele tinha para vender ele vendeu, então assim, ele tem pouquíssimo dinheiro com ele, então assim, ele passou muita fome, ele passou muito frio, ele não tinha onde morar, ele ficou dias e mais dias sem comer, então enfim, esse é um momento muito triste do livro, porque vai retratar assim a realidade desse rapaz de uma maneira muito crua, mas ao mesmo tempo com todo o lirismo, digamos assim, que o Victor Hugo consegue colocar mesmo na crueza da narrativa, que é uma coisa muito interessante. Mas enfim, o fato então é que quando ele era lá dos amigos do ABC, um desses rapazes ali do grupo conhecia alguém que tinha uma editora e estava precisando então de um tradutor de alemão em inglês. Muito bem, o que o Marius fez, sabendo dessa informação? Ele aprendeu ali, por conta própria, um pouquinho do alemão, um pouquinho do inglês e começou então ali a trabalhar nessa editora. E justamente por conta disso e por conta do autocontrole que ele tinha, ele conseguiu meio que sair ali daquela miséria em que ele estava e se considerou assim rico, mas assim rico em comparação ao que ele era, não que ele tenha de fato enriquecido. A riqueza dele consistia em comer um almoço de R$ 4 e uma janta de 16, e daí ele somava R$ 20 por dia, então, reais, né? 20 francos por dia, então estava bom demais. Muito bem, então, além disso, o que ele tinha era uma vaga naquela pensãozinha, naquela pocilgazinha lá, ao lado da família do garoto Gavroche. Ele também tinha 3 camisas, uma na lavanderia, uma no corpo e uma limpa, então ele alternava o uso dessas 3. Ele tinha essas 3 camisas, ele tinha uma roupa batida para ele passar o dia a dia, e ele tinha uma roupa para as festas que ele eventualmente poderia ir, ou para eventos importantes de um modo geral. Muito bem, então, por conta desse dinheiro extra que entra na conta dele, a partir do momento que ele passa a trabalhar nessa editora, ele meio que ajuda em um determinado momento a família do pequeno Gavroche, porque lembra lá que eu comentei com vocês que essa família era uma família extremamente pobre e que estava ali então assim em petição de miséria. O que acontece? Acontece que há um determinado momento em que essa família não tem mais com que pagar o aluguel e fica ali 2 meses atrasado e a senhoria resolve despedi-los. O nosso amigo Marius fica sabendo disso e faz o que então? Paga o aluguel para essas pessoas, mesmo que de maneira anônima, para que elas possam continuar ali. Muito bem, obrigado. Enquanto isso, ele meio que se consome sempre com aquela questão toda do pai, porque lembra lá que ele encontrou o pai no leito de morte e a única coisa que ele tinha do pai era uma carta que o pai pedia que ele fosse ajudar um tal de um Thénardier. O fato então é que esse menino continua procurando o tal de Thénardier e não encontra, mas ainda assim ele fica ali meio que sempre tentando encontrar esse homem para poder saldar a dívida que ele tinha com o pai. Muito bem, então, o que acontece? Acontece que no meio desse alvoroço todo, o nosso amigo Marius dava atenção a todos os setores da vida de uma pessoa, menos a um, que é um setor muito importante, é uma parcela muito importante da vida das pessoas, que é a parcela romântica, o amor. Ele era um rapaz que não dava muita atenção às moças. Os amigos dele chegavam a tirar sarro dele, coisas do tipo, mas ainda assim
ele se mantinha ali fiel ao seu propósito e à sua castidade imposta mesmo que de maneira inconsciente. Muito bem, então, por que ele não se aproximava das moças? Porque ele tinha vergonha de ser pobre. Então ele pensava que toda vez que uma moça olhava para ele, é porque ele estava mal vestido e coisas do tipo. Então ele nunca ia e abordava as moças, até que um dia ele estava passando por uma pracinha ali e viu duas pessoas singulares em um banco. São essas duas pessoas, um senhor e sua filha, que na altura tinha ali os seus 13 anos. A primeira vez que ele olhou a menina, ele falou assim, tá ok, é uma menininha lá, meio esquisitinha, pode ser que um dia ela seja bonita. Enfim, e ele meio que manteve o hábito de ficar ali observando essas duas pessoas nessa praça por um bom tempo, até que um dia, por conta ali do cotidiano corrido dele, por vontade própria, ele parou de frequentar aquela praça. E quando ele voltou a frequentá-la, veja só que surpresa, a garotinha feia tinha se tornado uma moça apresentável, uma moça bem talhada. Então o que acontece? Acontece que, a partir do momento em que ele olha para essa mocinha e vê que ela é uma mocinha bonita, ele meio que se apaixona por ela. E daí a gente vai acompanhar o idílio amoroso desse rapaz por essa moça. Então ele pega, vai todo dia para ficar olhando ela de longe. Aí ele se esconde por entre as árvores para o pai dessa mocinha não o ver. E coisas do tipo, e etc, 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 enfim. Só que o rapaz começa a não se contentar com isso. Então ele começa a meio que tentar um contato um pouco maior com essas pessoas. O que ele faz? Ele faz uma coisa muito estranha, que é seguir essas pessoas. Então ele começa a seguir a moça para descobrir onde ela mora. Mas enfim, o fato então é que ele descobre onde essa moça mora, só que o pai da moça percebe. E daí o pai da moça era um homem muito desconfiado, era um senhor muito desconfiado, que viu naquilo um perigo e resolveu puxar o carro e ir embora dali das redondezas. Muito bem, então do dia para a noite, o pobre do Marius não vê essas pessoas na pracinha, vai até a casa delas e vê que não tem nenhuma movimentação e fica sabendo então que eles se mudaram. Ainda assim, a vida continua, apesar de estar totalmente triste, ele volta ali às suas atividades normais, mas ele jura para si mesmo que um dia ainda vai reencontrar aquela moça. Muito bem, por essas as coisas andam por este lado, quando um dia ele recebe a visita da filha mais velha daquela famíliazinha pobre que ele ajudou um dia. E essa filha mais velha, que na altura tinha lá os seus 16 anos, foi procurar este homem para que ele ajudasse novamente a família. Então, assim, o pai estava pedindo ajuda porque a mãe não podia trabalhar, o pai não podia trabalhar, e a família estava, assim, numa situação cada vez pior. E daí eles pediram ajuda para esse rapaz, e o rapaz foi e ajudou essa família. Só que ele acabou ouvindo, como eles moravam lado a lado, ele percebeu que no forro da casa tinha uma abertura. E através dessa abertura ele conseguia ouvir o que se passava do outro lado. E daí o que acontece? Quando ele viu que aquela família estava numa situação tão miserável assim, ele falou assim, nossa, essas pessoas moram ao meu lado, eu nem sei quem elas são. Então o que ele fez? Ao invés dele ir bater na porta das pessoas, não, ele resolveu espioná-las. E daí então, quando ele resolve espioná-las, ele fica sabendo que essa família era mais miserável do que ele desconfiava. E nesse momento a gente tem toda uma descrição de como que é ali esse covil em que essa família praticamente se esconde. Mas enfim, o fato então é que nessa de ficar espionando essa família, ele fica sabendo que o pai dessa moça é um cara meio golpista. Então ele meio que não quer trabalhar, então ele procura as pessoas caridosas pela sociedade e vai pedindo dinheiro de um e de outro, e assim eles vivem. Dentre essas pessoas caridosas, ele escreve um bilhete para que a filha leve para um senhor que vai todos os dias à missa. Muito bem, então, essa menina vai, que é a menina mais velha, vai então, leva esse bilhete e volta com a feliz notícia de que esse senhor vai vir então ajudá-los. E quem é este senhor? É aquele mesmo que ia na pracinha, que é pai da mocinha lá do que o Marius se apaixonou. Muito bem, então vai esse senhor para esse muquifo em que essas pessoas moram e leva essa mocinha. Eles levaram ali alguns mantimentos, alguma coisa assim. E daí então o vizinho, o pai dessa famíliazinha miserável,
olha e fala assim, nossa, eu estou numa situação muito difícil porque o aluguel vai vencer daqui a 2 dias e eu não tenho dinheiro e são 60 francos. O Marius, que estava espionando, sabia que isso era mentira, porque afinal de contas ele havia ajudado aquelas pessoas já. Mas ainda assim ele resolveu deixar as coisas como estavam, porque ele estava extasiado diante da visão de sua amada. Enfim, o fato então é o seguinte. Esse homem, esse senhor, acaba prometendo a esse pai da família que ele vai voltar ainda naquela noite com 60 francos e que ele vai fazer isso às 6 horas da tarde. Muito bem, então ele vai embora com a filha. E daí o Marius fica naquela, eu vou ou eu não vou? E ele resolve ir também. Só que quando ele vai atrás dessas pessoas, ele não consegue mais alcançá-las porque elas estavam de carruagem. Então, ele volta para casa. Quando ele volta, ele acaba ouvindo uma conversa no quarto vizinho. E essa conversa era sobre esses senhores. E daí então, esse nosso amigo Marius fica sabendo que os seus vizinhos querem dar um golpe naquele senhor, porque os seus vizinhos já conheciam aquele senhor de outras datas. Então perceba assim, a partir desse momento a gente vai acompanhando como que é o plano deste pai de família junto com sua mulher ali para poder pegar aquele homem e aprontar o diabo com ele. Enfim, o Marius fica extremamente apreensivo com tudo aquilo. Ele fala, meu Deus do céu, eu tenho que ajudar esse homem, mas eu não sei como, porque eu não sei onde ele mora e eu não sei de mais nada. Então o que ele resolve fazer? Ele vai até a delegacia. E quem ele encontra na delegacia? Javert. E vocês sabem que o Javert é o cão do diabo, não é verdade? O Javert, assim, quando ele encasqueta com uma coisa, ele vai e acaba com a farra do criminoso. Muito bem, então. O Javert acaba fazendo ali um acordo com o Marius, entrega para ele uma arma e fala assim, olha, quando o bicho estiver pegando, você dá um tiro pro alto que a gente já vai ter cercado tudo, vai invadir lá e vai acabar com a farra dos marginais. Muito bem, então. O Marius volta naquela indecisão para casa e fica ali meio que atento a tudo que está acontecendo. Dá o horário, chega lá o nosso amigo bom senhor samaritano, chega, vai dar os 60 francos para para esse pai de família, né, para esse vizinho. E daí o que acontece? Acontece que ao longo do dia, porque a primeira visita desse bom samaritano foi a 1 da tarde. Da 1 às 5h30, este vizinho armou uma arapuca muito bem armada para pegar o pobre do velhinho. Então o que ele fez? Ele contratou ali vários criminosos da região, criminosos esses que estavam sendo perseguidos pelo Javert. Ele contratou vários criminosos ali da região para poder ficarem ali, armar uma arapuca bem armada ali e tal, para poder pegar aquele velhinho. Enfim, fez tudo, planejou tudo de tal modo que nada poderia falhar. Deixou as filhas dele vigiando para que se algo acontecesse elas pudessem avisar e coisa do tipo. Enfim, e o Mário estava lá olhando tudo aquilo. A conversa entre esse bom samaritano e o vizinho começa muito bem, os dois conversam civilizadamente, até que esse vizinho começa meio que se alterar quando ele começa a perceber que os seus capangas já estavam todos ali e começa então a xingar de todas as maneiras possíveis aquele bom velhinho e fala assim, eu sei quem é você. E daí a gente fica sabendo quem é esse bom velhinho, porque esse vizinho diz o seguinte, você não está lembrado de mim? Eu sou aquele cara, eu sou o Thénardier. Eu sou aquele cara da pensão que você pegou a cotovia e foi embora. Depois disso, eu fali. Então a minha falência, a minha miséria é culpa sua. E o bom velhinho falando, olha, meu senhor, eu não sei do que você está falando. Você está me confundindo com outra pessoa, na maior calma do mundo. Enfim, o fato então é que o Marius fica ali totalmente atônito diante daquilo, porque ele se vê no seguinte dilema. Ou ele ajuda o Thénardier para poder cumprir a vontade do pai, só que aí ele vê o pobre do velhinho sendo massacrado, ou ele ajuda o velhinho para que o velhinho possa então ali continuar com sua filha, que é a paixonite do Marius, mas se ele ajudar esse velhinho, ele vai acabar indo contra a vontade do pai e prejudicando o Thénardier. Então a gente vai acompanhando ali esse conflito interno
do Marius de um lado, enquanto o conflito físico estava acontecendo ali do outro. E meu Deus do céu, que momento terrível do livro. Mas enfim, eu nem sei mais até onde eu vou falar, porque senão eu não quero dar spoilers. Mas o fato então é o seguinte: vamos deixar de lenga-lenga e já vamos dar nomes aos bois, não é verdade? O velhinho lá, o tal do velhinho, era o Jean Valjean, e a mocinha que o Marius gostava era a Cosette. Muito bem, então. O fato, então, é que estamos nessa situação. Jean Valjean ali naquela emboscada, 9 pessoas contra uma só. Enfim, o fato, então, é que ele aproveita meio que de uma distração ali do Thénardier e tenta fugir, mas não consegue. Aí amarram ele numa corda, numa cama ali, passam umas cordas nele ali numa cama. E daí o Thénardier olha e fala assim: eu vou te ditar uma carta, você vai escrever e a gente vai mandar para sua filha. E daí ele faz isso, manda um dos seus capangas junto com a mulher ir lá levar o bilhete para a Cosette, enquanto isso ele fica esperando. E daí o que acontece? Acontece que o plano do Thénardier era o seguinte: ele queria uma soma, algo como 200 mil francos, algo do tipo. Então, qual que era o negócio? Ele, no bilhete que ele ditou para o Jean Valjean, ele havia dito para que a mocinha viesse para casa, que estava tudo bem. O que acontece? Acontece que no meio do caminho a mocinha ia trocar de carruagem, ia ir para um lugar totalmente afastado ali, e enquanto o Jean Valjean não desse esse dinheiro para o Thénardier, a pobre da Cosette ficaria ali presa como refém. Só que, neste momento, então, o Marius fala: ok, vamos agir. Só que aí o Marius escuta o seguinte: mas se algo acontecer comigo, vão matar a Cosette. Então, o Marius volta naquela situação toda. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Se eu denunciar ele agora, vão matar a Cosette. Mas se eu não denunciar, vão extorquir o dinheiro desse pobre desse homem. E pode ser que eu nunca mais veja a moça de novo. Então, enfim, a gente vai acompanhando tudo isso e a gente vai acompanhando esse conflito também. Só que aí, justamente nesse momento do livro, chega então o capanga com a mulher do Thénardier, e eles falam que não conseguiram encontrar a Cosette em casa porque o Jean Valjean havia dado o endereço errado. E eu não vou falar mais nada, porque você vai ter que ler o livro. Mas assim, gente do céu, que agonia. Eu acho que eu nunca senti tanta agonia assim num livro que nem dessa vez. Assim, sei lá, foi uma história assim que essas últimas páginas eu li assim, sei lá. Em questão de 1 hora eu li umas 50 páginas desesperado para saber o que ia acontecer com essas pessoas. Sério mesmo, leia! Se você ainda não começou a ler Os Miseráveis, meu amigo e minha amiga, leia. Você não sabe o favor que você vai estar fazendo a si mesmo. E caso você já tenha começado a ler e esteja com a leitura mais ou menos onde eu estou, diga lá nos comentários a quantas andam as suas leituras, se você está gostando, se não está, e toda essa coisa. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!